Deixa eu fazer tudo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando, todos e todas, sejam todos e todas muito bem-vindos. Mais uma live, ó que legal, toda terça, 18 horas, sempre com a gente aqui. E hoje a gente vai falar sobre a experiência de implementação do Miroski em Rio Verde, no estado de Goiás. E a nossa convidada, que é a Thaisa Moté, já está por aqui. Deixa eu só incluí-la na conversa. Então, sejam todos e todas muito bem-vindas à nossa live. Nossa, que legal! Lembrando que semana que vem, 18 horas, é a última live do mês de novembro. A gente vai estar aqui com a Simone Moreira, que é advogada, e a gente vai estar falando sobre relações de trabalho. E já chegou aqui a nossa convidada, Thaisa Moté. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Lucas. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está entrando aí. É um prazer fazer essa live, viu, Lucas? Participar, compartilhar minha experiência e aprender também, né, com o pessoal que está aí. Hein, Lucas, o som tá bom? Tá bem, você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Muito legal. Thaisa, muito prazer, muita satisfação estar com você aqui. Você que está grávida, vai ser mamãe agora, né? Então, obrigado por compartilhar seu tempo com a gente. Você também tem que ter todos os cuidados aí por conta até da pandemia, de cuidados com a gravidez e abrir, né, seu tempo para estar recebendo a gente. Fico muito feliz, tá certo? Tá bom, muito obrigada, Lucas. Nós estamos aí tomando todos os cuidados certinho. A live é até um momento disso, né? A gente passou a fazer esses encontros mais online do que ao vivo, né? E é uma ótima ferramenta para a gente estar aprendendo, estudando, né? Eu fico muito feliz com o estudo. Legal, querida. Então, ó, como é de praxe aqui na nossa live, eu geralmente não apresento os nossos convidados, eu digo só o nome, deixo que a pessoa se apresente, porque ela pode destacar um pouco da sua trajetória, o que está fazendo agora. Então, fique à vontade, a bola está contigo, se apresenta aí para a nossa audiência. Tá bom, Lucas. Meu nome é Thaisa, né? Já fui apresentada. Eu sou advogada, sou especialista em direito constitucional, sou servidora pública efetiva desde 2010, com muito orgulho. E minha experiência profissional, quando eu entrei na Prefeitura de Rio Verde, eu tomei posse no controle interno. E o controle interno, ele é um local que a gente vê de tudo, né? A gente analisa todos os tipos de processo, licitação, indenização, contratos administrativos e os convênios, né? Até então, em 2010. E essa experiência me ajudou muito para o meu futuro, né? Estava tendo problemas no setor de convênios com as prestações de contas, né, de entidades. As pessoas não tinham capacitação técnica para analisar a documentação, que na época era valorizada a documentação em massa mesmo, papel, né, nota fiscal, aquela papelada toda. E no controle interno, eles me pediram, né, pela minha formação em direito, para mim ir e fazer essas conferências, né? E aí começou, né, minha rotina no departamento de convênios. E eu comecei analisando as prestações de contas, depois passei a fazer os processos de convênio, e em 2014, veio a lei, e aí nós tivemos que ter essa responsabilidade de fazer a implementação do Miroski no município de Rio Verde, que não foi fácil, acho que o Brasil inteiro teve um pouco de dificuldade, principalmente os municípios do interior, né? Às vezes a capital tem mais estrutura, cidades maiores possuem mais estrutura, e não é o caso do interior, né? O interior, às vezes, tem mais dificuldade, tem menos mão de obra qualificada, tem menos opções de estudo. Só que, assim, Rio Verde, nossa cidade, é bom falar um pouquinho de Rio Verde, e nós somos uma cidade privilegiada. Rio Verde é um município interiorano, nós temos 240 mil habitantes. É uma cidade que, para alguns, consideram grande, outras pessoas consideram pequena, mas é muito rica, porque aqui é o setor agroindustrial, é um dos polos industriais do Brasil. Você tem noção, Lucas, Rio Verde, a renda per capita é de R$ 36 mil. Nossa. Então, assim, é um município muito rico pelo lado agroindustrial. A segunda maior feira do Brasil é aqui, que é a Tecnoshow. Então, o Rio Verde traz muitas pessoas de fora, pessoas de outras regiões e também pessoas de outros países, né, países latinos. E acaba que aqui existe muito emprego. Em Rio Verde é uma cidade muito boa para trabalhar. Só que existe também uma qualificação muito grande. E as pessoas vêm para Rio Verde em busca de trabalho
e às vezes não consegue pela exigência profissional. E vão ocasionando a vulnerabilidade social. E aí é onde os OSCs entram, né? Porque o poder público não consegue atingir todas as pessoas. E aí é onde nossas OSCs entram com as suas tecnologias, com as suas inovações. E Rio Verde precisa, né? É totalmente dependente dessas OSCs. E por isso que a gente precisava também implementar essa lei de uma forma que não parasse, né, os serviços, contando sempre que os usuários tivessem os serviços, que antes eram por convênio. A lei é um pouco mais burocrática, tanto na hora de fazer os processos, quanto exigiu também mais funcionários, né, porque criou-se muitas comissões, gestores. Então, foi isso. A minha finalidade foi essa, fazer essa transição, né, dos antigos convênios, né, dos antigos contratos de convênio para os termos de fomento, colaboração e acordo de cooperação. Muito legal. Então, eu vi que a cidade de Rio Verde, na verdade, ela foi pioneira, né, no estado de Goiás em regulamentar o MIROSC, o decreto municipal, o decreto 212 de 2017, e eu vi que teve uma alteração, né, em 2017 mesmo, o decreto 881, ele já alterou um pouco esse decreto original. Então, fala para a gente um pouco disso que você falou, da transição do regime de conveniado, de convênios comum, para o regime de parcerias, e como se deu essa alteração. Ela foi para melhorar, já foi fruto da caminhada e do aprendizado? Lucas, em 2017 aconteceu também a transição de governo. Então é um momento complicado. Eu sou efetiva, tenho estabilidade, continuo na prefeitura, mas acaba que muda todas as pessoas. Quando foi promulgada a lei em 2014, a lei 3019, eu já comecei estudando a lei, por mim mesma, né? Estava no setor, tinha formado em direito, tive essa facilidade. Em 2015, ela foi praticamente alterada, né? Totalmente, promulgou outra lei, alterando ela totalmente. Tive que fazer novos estudos. E quando teve a eleição de 2016, aí o atual prefeito ganhou, né? E politicamente acontece isso, né? Eu precisando de todo um apoio jurídico, querendo que a Procuradoria me auxiliasse. Infelizmente, por essa questão política, eles não me deram tanto retorno. E eu tive que estudar sozinha, fazer tudo. E quando veio a nova gestão, na transição mesmo, eu falei, olha, antigamente fazia assim, os processos eram assim, as entidades recebem assim, agora nós temos que fazer uma outra legislação. Eu estudei, acho que tem que ser feito assim, e nós temos que fazer um decreto regulamentar. A primeira coisa que o município de Rio Verde tem que fazer é esse decreto. E aí o jurídico, o novo procurador-geral, juntamente com a procuradoria, que é efetiva, mas que fica ao comando desse procurador-geral, eles de pronto foram fazer esse decreto, mas assim, nós fizemos um decreto, o de 2017, nós não tínhamos a experiência. Então acaba que a gente faz aquele decreto meio que copiando do federal, copiando de alguns capitais, e ele não atendeu, assim, com a prática a gente foi ver que teve muitas coisas que ele não nos atendeu. E aí teve uma alteração, teve mais alterações. Essa alteração em próprio 2017 foi em questão do CNEAS. A gente tem lá na lei, né, que pode ser inexigível o chamamento público por áreas de educação, saúde e de assistência social. Eu liguei no município de São Paulo, tentei conversar com o pessoal responsável por lá e queria que eles me dessem uma dica como eu ia fazer essa dispensa, essa inexigibilidade por... É dispensa, né? Desculpa, eu estou falando inexigibilidade, é dispensa. Como eu ia fazer essa dispensa pelo credenciamento no conselho? As OSCs já eram cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social, mas o que eu deveria fazer? Eu deveria fazer um edital de credenciamento? O que eu deveria fazer? E aí o pessoal de São Paulo falou, não, aqui nós vamos usar o CNEAS. Eu nem sabia o que era esse CNEAS, porque não é a área de assistência social, não é a minha. Logo, eu liguei para o pessoal da assistência social, conversei com a equipe técnica, com assistentes sociais e perguntei o que era isso, de CNEAS. Eles falaram, não, as entidades do município são todas cadastradas no CNEAS. Tem as tipificações, né? Por exemplo, inclusão ao mercado de trabalho, essas coisas assim. E se eles fizerem um plano de trabalho voltado para as tipificações que eles são cadastrados no CNEAS, aí nós podemos fazer já é um credenciamento, já estão credenciadas. Eu logo falei para o meu jurídico, né, que eu tinha ligado, que tinha acontecido isso, aí eles fizeram alteração do nosso decreto, colocando que a forma com que seriam dispensado o chamamento público
por ser atividade de assistência social, se tivessem cadastrado no CNES, se o plano de trabalho apresentado tivesse a ver com essas tipificações, né? Cada entidade tem tipificação específica, e essa foi a grande primeira alteração. E no decorrer desses anos, a gente teve que sofrer muitas alterações do modo de prestar contas, de vários outros segmentos. É só a prática que ensina, né? Não tem jeito. Isso, e as dificuldades? Fala pra gente das principais dificuldades que vocês tiveram. A primeira grande dificuldade que eu tive foi essa mudança de gestão. Até que muda gestão, muda gestor, muda secretariado, muda procurador. E aí as entidades já queriam receber janeiro, porque elas sempre tiveram recebendo os recursos de janeiro, fevereiro, e teve que paralisar, porque a gente não sabia como ia fazer. E não se aditivou os convênios, porque a administração anterior não quis aditivar também, não quis participar na transição desses aditivos, porque a lei deixava isso, né? A gente poderia aditivar os convênios de 2016, né, para 2017, mas a gestão não aditivou e ficou parado. Então, a primeira dificuldade foi essa mudança de gestão. E aí as entidades ficaram sem receber uns 3 meses, até a gente ajeitar cada entidade. Oi, tá ouvindo? Conseguiu? Tá cortando bastante, tá bem irregular. Sua coisa, não consegui ouvir direito o que você falou nessa última questão. Você começou a falar da dificuldade da mudança de gestão, né, por conta da eleição dos novos gestores. Aliás, esse é um quadro que a gente vai ver aí se repetir agora com a eleição, né, com as mudanças das gestões em diversas cidades do país. Mas logo depois começou a cortar e eu não entendi direito as questões que você estava colocando. Desculpa, se você puder repetir para a gente, vai ser ótimo. Tá bom. Já tá dando melhor para escutar? Tá sim. Tá ok? Então, aí a segunda questão foi como nós estávamos implementando esses processos, as entidades sofreram um atraso de 3 meses no pagamento. E as entidades já começaram, né? Nossa, e os usuários, né? Começaram a sofrer os prejuízos, né? E a gente tinha que estudar no caso a caso, né? Porque nós temos mais de 40 convênios. O município de Rio Verde repassa 25 milhões para a OSCs, de recurso próprio. Eu não estou falando aqui de recursos que vêm da União, nem do Estado, recursos próprios. 25 milhões para cada área. E aí, essa adaptação foi um pouco difícil para nós, servidores, nós sofremos um pouco de pressão, e para as entidades que sofreram essa pausa, né, nos recursos até se adequarem. E quando a gente fez os termos, Lucas, aí, por exemplo, a vigência começou em março. Aí as entidades ficaram com a folha de pagamento sem poder receber recurso público, não podiam pagar em janeiro, fevereiro e março. Então, elas tiveram que correr atrás de recurso para fazer as despesas que não estavam contempladas nesses termos. Então, essa também foi uma dificuldade para o município, tanto para o setor público como para as entidades. E também, assim, gestores. A lei trouxe uma comissão de avaliação e monitoramento, uma comissão de seleção, um gestor de parcerias, e qualificar esse pessoal. Porque, imagina, eu fico assim pensando principalmente em municípios menores que Rio Verde, com menos recursos que Rio Verde, com menos capacitação técnica. Como que coloca, olha, você vai ser gestor. Ele não tem noção do que é uma OSC, do que ele tem que olhar, às vezes ele não conhece, não tem estudo sobre lei, não tem estudo sobre tipificações de assistência social, não tem estudo sobre tipificações de saúde. Então, a lei, assim, nesse ponto, ela foi pesado, assim, para os municípios. Pelo menos nós sentimos isso, né? Imagina, eu fico imaginando, sabe, o setor público menor, E foi isso. Aí depois foi melhorando, né? Hoje nós já estamos mais maduros, ainda com algumas coisinhas para melhorar, igual a plataforma, nós estamos lutando aí para fazer nossa plataforma, né, de prestação de contas, mas eu acredito que está dando tudo certo agora. E o município de Rio Verde, apesar de ser o quarto mais populoso, foi o primeiro que foi conseguindo. Até Goiânia demorou mais que Rio Verde para implementar essa lei. Nossa, muito interessante, porque eu conversei aqui já com um representante do município de Belo Horizonte, né, que hoje possivelmente é o case mais avançado no Brasil em termos de implementação do MIROSC, de abertura do diálogo com as organizações. Conversei com uma procuradora do município de Salvador e com uma experiência do estado da Bahia. Né? Mas veja, são 2 capitais
né, e das maiores do país, e um estado, né, que é, né, um grande estado do Brasil, que é a Bahia. Então, tem uma diferença muito grande. E a expectativa justamente de convidar e da gente conversar um pouco sobre a experiência é justamente entender como se desenrola isso num município pequeno. A questão da falta de estrutura, da falta de capacitação e de onde buscar essa capacitação, me parece que é um destaque que você faz. E eu estive, né, em Rio Verde, né, a convite seu, a gente participei do seminário aí, achei essa experiência muito interessante e na época, e queria que você falasse um pouco, destacasse um pouco mais essas dificuldades de ser um município pequeno, tal, mesmo você colocando, né, é um município pequeno, mas nem tanto, né, para a realidade do Brasil, com 240 mil habitantes e com a renda per capita, com a pujança econômica que o Rio Verde tem um lugar diferenciado, mas ainda assim uma cidade interior e essas dificuldades. Queria que você explorasse um pouquinho mais para poder ajudar até os gestores de outros municípios. Aqui eu sei que tem procuradores e gente já envolvida com gestão municipal também, eu já vi passando por aqui. Então, queria que você falasse um pouco mais disso para a gente. Sim, Lucas. Eu queria até deixar depois, Lucas, com você, meu contato, né? Se alguém precisar de alguma, deixar meu telefone, meu e-mail, essas pessoas podem entrar em contato comigo. Muitos municípios aqui de Goiás, mais perto, entram em contato comigo, eu ajudo a fazer um edital, já fui em alguns municípios fazer alguma ajuda específica, o prefeito aqui, os secretários, eles deixam eu ir para auxiliar, depois eu vou deixar meu contato com você, para quem quiser, eu estou à disposição. Ótimo. Mas assim, ajuda, como você disse, eu tinha feito a lei existe, né, que a administração pública faça capacitações. A primeira capacitação, eu tive uma dificuldade enorme eu aprendi, como se diz, eu aprendi praticamente sozinha, né, para poder ensinar as pessoas que não tinham os recursos que eu tinha, formação, para os funcionários públicos que não tinham minha formação. Eu fiz uma capacitação o primeiro foi com o Dr. Voltuir, que é lá do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e depois eu fiz com você, que eu te convidei. E, assim, a falta de capacitação, eu estava de férias aqui da prefeitura. Eu lembro até hoje, eu estava em Londres, para você ter noção. E eu vi aquele curso, porque não tinha nada, não tinha livro, não tinha nada a respeito da Lei 3.019. A gente estava no escuro. E eu vi de noite lá, eu vi aquele curso lá da ABONG, e eu fiquei louca, corri, fiz minha inscrição, fiquei com medo de perder a inscrição. Fiquei sonhando com medo de não ser chamada. E aí eu fiz aquele curso, foi ótimo, assim, nossa, me deu uma visão, eu te conheci, e você veio para o município, trouxe todo o seu conhecimento. E então, assim, essa dificuldade de capacitar, de achar informação, agora está melhor, mas foi muito difícil. O primeiro ponto, né, que eu destaco aqui. O segundo ponto foi o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, né? Ele também nos deu muito trabalho, porque ele estava muito de encontro ao que a lei falava. Até hoje, eles não sei o que acontece. Por exemplo, a prestação de contas, eles ainda têm aquela valorização na prestação de contas física, né, de documental, e a gente tenta explicar, olha, o que vale é a verdade real. Existe ainda, o TCM soltou uma normativa muito exagerada, assim, com uma dificuldade imensa. Ele queria que o município, além de todas as comissões que eu já citei, que é a dificuldade, né, gestor, comissão de avaliação e monitoramento e comissão de seleção, o TCM estava exigindo do município fazer a comissão aquela comissão que tem que ter na União, comissão do Miroski mesmo, a comissão que tem que colocar entidades e administrador público. Ele queria exigir essa comissão dos termos de fomento. Ele estava exigindo mais outra comissão. Nós não tínhamos mais funcionários. O Conselho de Fomento e Elaboração com foco? Exatamente. Exigindo do município de Rio Verde. Falando que era obrigado. Lá não está que é obrigado. Então, a gente já não tinha funcionário mais para essas comissões. E o TCM começou a exigir que a planilha de composição de custos. Tudo bem, plano de trabalho, planilha de composição de custos, para a gente mensurar um valor de um plano de trabalho, ok. Mas ele queria que a gente cobrasse exatamente igual. E tanto é que para o TCM a gente cobra. Se a entidade fala que vai comprar 2 papel higiênico, ela é obrigada a comprar 2 papel higiênico. Ela não pode, não, eu recebi uma doação.
eu vou usar com outra coisa. Não, o nosso TCM exige muito isso. Então, assim, a gente imagina que também falta também de conhecimento, eu acredito, né? Eu não sei, né? Isso é o que eu estou, é o meu pensamento, não sei se é verdade. Vereadores também, que é a fiscalização externa do município de Rio Verde também, vereadores também exigem muito a forma antiga de convênio, as prestações de contas antigas exigem muito. Esse ano eu tive muita exigência de colocar coisas assim que as entidades também foram muito sobrecarregadas, é outra dificuldade. Então, assim, nós estamos ainda lutando muito com essa questão de prestação de contas, simplificar as prestações de contas, tentar tirar essa burocracia para cima da entidade, porque a administração pública ela é muito pesada, a gente tem que seguir muitas leis, a tendência é sempre aumentar a legislação, é sempre aumentar, e às vezes não pensa na dificuldade do município, não pensa nos funcionários, e vai aumentando, e isso vai sobrecarregando as entidades também, que fazem um excelente serviço, e tem que aguentar essa carga também. Tanto as certidões, porque a maioria das entidades não precisam pagar os tributos e aquela certidão barra pagamento, às vezes falta, deixa de pagar um funcionário porque barrou um pagamento. E existe essas várias questões que, ao meu ver, são... Eu tento o máximo possível ver o lado da entidade, porque a gente precisa das entidades, é uma questão que a administração pública precisa de entidade. O cidadão precisa das entidades. A administração pública não consegue chegar em todos os locais. E a gente tenta minimizar o máximo possível essa legislação pesada, só que quando a gente minimiza demais, a gente acaba sendo responsável. Vem o TCM, vem o vereador, vem o Ministério Público, que às vezes não tem tanto conhecimento como a gente gostaria que tivesse, acaba exigindo demais, aplicando multa para o seu gestor, e a gente acaba sendo responsabilizado. E eu acho que na prática sempre tem dificuldades, mas as maiores que eu penso no momento são essas. Penso que essa questão do equilíbrio aí entre desburocratizar e atender às exigências do Tribunal de Contas, dos órgãos de fiscalização, elas são a grande chave do negócio, né? De como você equilibrar isso, inclusive considerando as expectativas das organizações, porque elas estão se capacitando com relação ao marco regulatório, elas sabem que pode ser menos burocrática a relação, tudo, mas você tem uma mudança de cultura institucional muito complicada. A querida Simone Moreira já colocou aqui também que em Belo Horizonte tem uma grande dificuldade, que é justamente a mudança cultural e das exigências do Tribunal de Contas, que é um tema que você acabou de colocar aqui também. Eu acho que isso é fundamental da gente considerar, especialmente uma realidade de um município menor. Isso é muito interessante da gente considerar também. Thaís, lembrando do seminário que eu estive em Rio Verde, a gente tinha cento e tantas pessoas, cento e poucas pessoas, na verdade, em torno de 120, 110 pessoas estavam naquele dia, ou seja, para um município pequeno é muita gente, tinha de fato muitas organizações de várias espécies, enfim, e você citou uma cifra de 25 milhões que são repassados às organizações anual, enfim. Então, como está essa relação com as organizações para além da burocracia, ou seja, o diálogo, a abertura de diálogo? Vocês têm feito outros seminários, reuniões, vocês recebem as pessoas para conversar? Como é que está a Procuradoria Jurídica nisso? Eles recebem também ou não querem saber, dá só o parecer e acabou? Como é que tem sido essa relação no dia a dia, no cotidiano? A relação do município é boa, a gente tenta, eu penso que sim, né? A gente tenta ser o mais transparente possível, atender todas as entidades. A Procuradoria-Geral nossa também é bem receptiva, nos atende como servidores que não são, que nós somos auxiliares administrativos, atendem também as OSCs. Nós tentamos o máximo ter essa aproximação. Eu acredito, eu acho que tem OSCs aí que devem estar online, se elas quiserem até falar se sim ou não, eu estou aberta, né, até para a gente saber se tem alguma coisa a melhorar, mas nós somos acessíveis. A gente tenta ensinar, né, as OSCs, a gente tenta melhorar sempre. Você viu, né, Lucas, que elas são muito participativas. Nós fizemos aquele seminário e todas compareceram em massa, todas as entidades que recebem recurso público compareceram. Compareceram também vereador, Ministério Público.
vereadores, né, compareceram. Então, assim, a sociedade de Rio Verde, eu tenho orgulho dela porque ela é muito participativa, ela ajuda uns aos outros. Aqui nós temos um espírito de cooperativismo muito grande. Foi isso que fez Rio Verde se tornar um dos municípios mais ricos do Brasil, justamente pela cooperação, principalmente pela Cobigo, né, que foi uma cooperativa agrícola, de agroindustrial, que fez o nosso município crescer. Então, nós aqui somos, nesse ponto, eu tenho orgulho dessa cidade por isso, né, pela cooperação. E as nossas OSCs são muito participativas, querem aprender, querem fazer o melhor, não são, querem entender o nosso lado, e nós também temos isso também, de querer entender o lado delas. Mas, infelizmente, eu sinto a legislação muito pesada, e uma falta de desconhecimento também de outros órgãos que nos fiscalizam também pesada. E as OSCs, nós tentamos, né, ter um diálogo aberto com elas. Eu espero que a gente consiga. E se nós não estiver fazendo isso, eu quero sim que elas reclamem, vão lá e falem, olha, Thais, eu quero melhorar nisso e nisso aqui, porque a gente só melhora quando a gente também sabe o que está errando, né? Por isso que eu estou aqui aberta, eu acredito que deve ter algumas aí de Rio Verde assistindo, eu estou aqui aberta até para sofrer essas críticas. Tem sim. A Kênia Silva está dizendo aqui que é muito bom para as organizações de Rio Verde ter parceiros jovens no poder público, como é o caso da Thaís, da sua equipe, e dizendo Rio Verde aqui presente. Então, é Kênia Silva Almeida. Obrigado, Kênia, por sua audiência. Obrigado também a Simone Moreira, que é advogada, que já mandou uma perguntinha aqui, contribuições. Simone, que vai estar aqui comigo terça-feira que vem, às 18 horas, na live. Acho que legal, a gente vai falar sobre as relações de trabalho, as relações com as equipes das organizações. Então, a Simone, que é uma advogada de Minas Gerais, vai estar aqui falando para a gente na terça-feira que vem. Quero aproveitar, Thaisa, que a gente parou um pouquinho para respirar, confirmar que a gente vai ter também no dia 19, na quinta-feira que vem. Semana que vem é uma semana bem agitada para a gente. Terça-feira, live Oscar Legal às 18 horas. E na quinta-feira, a gente tem a estreia do Oscar Legal Debate. A gente vai falar sobre os desafios de implementação da LGPD nas organizações da sociedade civil. Nós vamos estar com 3 advogadas, grandes advogadas, falando sobre isso. Eu vou estar só de mediador nesse dia. Então, nós vamos estar com a Maria Cláudia Gouveia, a Denise Tavares e a Bianca Monteiro, pelo canal Oscar Legal no YouTube. Então, não vai ser pelo Instagram, é pelo canal Oscar Legal no YouTube. Fiquem atentos, se inscreve, aproveita, se inscreve lá no canal, deixa lá o sininho ligado para as quinta-feira, 19 horas. Opa, não é 19 horas. É quinta-feira, dia 19, às 17 horas e 30 minutos, Oscar Legal Debate sobre os desafios da implementação da LGPD nas organizações da sociedade civil. E sobre esse tema, a gente publicou hoje 2 textos complementares, são 2 textos sobre os desafios da implementação da LGPD nas OSCs, que estão lá no nosso Medium e no nosso site. Vai lá no nosso site novo, aproveita, conhece o nosso site novo. Os textos estão lá já para ser visitados. Esses textos são meio que complementares às discussões que a gente vai fazer no debate na quinta-feira. E para quem é de Rondônia, alô pessoal de Rondônia, se tiver pessoal de Rondônia aí, eu vou estar conversando com o pessoal de Rondônia, exclusivamente com o pessoal de Rondônia, pelo Meet, na quinta-feira, das 14 às 17 horas. Então, uma semana super agitada. Na semana que vem, a gente vai estar aí movimentando as redes, até essa parada aí no recesso do dia 15, nós vamos estar cheios de atividades a fazer. Então, voltando então, uma respirada. A moça está grávida, a Thaisa precisa respirar também, para a gente não Só engasgar. coisa boa, hein? Com certeza, a gente tem feito muitas questões. E 2021, muitas novidades também aqui pelo Oscar Legal. Thaisa, então, a gente tem sempre muita curiosidade, você falou também da equipe reduzida, né? Como tem pouca gente, dentro dessas poucas gente, a capacitar essas pessoas que estão acostumadas com outro ritmo. Como é que tem sido, então, para formar as comissões de seleção, as comissões de monitoramento e avaliação, e como é que tem sido a capacitação dessas pessoas que vocês têm feito na prefeitura para fazer com que isso... Outra coisa, essas comissões, vocês têm tido participação, por exemplo, de pessoas dos conselhos, sei lá, um conselheiro de saúde, de repente é convidado a participar da comissão de seleção, enfim, como é que tem sido isso aí no município de Rio Verde? Lucas, as comissões no começo foram assim, você vai ser da comissão, pegou um funcionário público lá, você vai ser. O gestor de parceria, vai ser você. Aí o pessoal, os gestores, nossa, mas o que é isso? Vamos aprender, né? No começo foi assim, né? Porque não tem como
ter pessoas capacitadas de uma lei, pessoas que entendiam. O conselho nosso também ele é muito atuante, ele participou também bastante daquele seminário que você nos presenteou aqui com a sua presença, mas agora está sendo mais rigoroso. Mas, assim, as pessoas de 2017 até agora, que 2020, também estudaram, melhoraram, os gestores, as comissões de avaliação e monitoramento, as comissões de seleção, o nível eles melhoraram, eles buscaram conhecimento, e é outra coisa, as visitas em locos estão, de 2017 para cá, teve uma evolução enorme. E, em relação à comissão de seleção, quando no município de Rio Verde, tem um entendimento que a comissão de seleção só pode participar servidor público. E tem que ser, pelo menos, um efetivo. Uma vez eu cheguei a conversar com o procurador-geral do município, que existia essa possibilidade da comissão de seleção ser composta pelo conselho, ou até por representante de entidade, desde que a entidade não participasse do chamamento público, mas ele manteve esse entendimento de que deveria ser por só servidores públicos, por selecionar, e qualquer entidade poderia participar. Mas nós temos os fundos, né? Os fundos municipais da criança, temos o Fundo Municipal do Idoso. O Fundo Municipal da Criança, quem realiza o chamamento público são os conselheiros. E os conselheiros do Fundo Municipal da Criança, eles são das entidades, né? Tem parte dos servidores públicos e parte das entidades. E o chamamento público dos fundos da criança, principalmente aqueles que nós apelidamos de chancela, ele já é variável, a comissão de seleção é variada. Aqui eu vou explicar, né, o que a gente apelidou de chancela, porque as pessoas podem abater no imposto de renda, e a contribuição que vai para o Fundo Municipal da Criança. E antes dessa contribuição, o Fundo Municipal seleciona projetos, ele chancela esses projetos. Então, ele faz um edital de chamamento público, coloca as áreas e, por exemplo, ele no edital de chamamento público, ele coloca que vai selecionar 4 projetos sobre esporte para crianças, 4 projetos de cultura, 4 projetos de teatro, mais ou menos assim, estou dando um exemplo. E, né, essas comissões são variadas, essas comissões de seleção seleciona esses projetos e chancela esses projetos e coloca lá no Municipal da Criança, né? E as empresas do município vão até o Fundo Municipal da Criança e escolhe esses projetos e passa o dinheiro para o fundo. Essa é uma forma, né? E de contribuição, não. Os que é de contribuição, a gente faz um chamamento público mesmo, e quem ganha aí recebe o dinheiro que já está no fundo, mas que as pessoas optaram por ceder ao fundo. Então, essa comissão dos fundos, ela é mesclada, né? Mas a nossa de recurso público, não. A nossa é só servidores públicos mesmo. Entendi. Muito interessante. E a dificuldade para os fundos operacionalizarem isso? Porque, de fato, o que a gente tem ouvido do Brasil inteiro são gente reclamando, né? Inclusive a Fundação Abrinq lançou um material específico, né, para a operacionalização do Mirosc a partir dos fundos da criança e do adolescente. Né? Muito interessante esse material, recomendo. E o que a gente tem ouvido no Brasil inteiro são entidades nos procurando, dizendo da dificuldade que os fundos estão tendo para fazer a operação desse novo regime de parceria a partir do próprio fundo, né? O fundo tem que criar a comissão de seleção, monitorar, etc. Essa dificuldade vocês têm encontrado também? Ou já encontraram, então já superaram? Como é que está isso aí? Muita dificuldade. O fundo foi eu acho que talvez foi a maior dificuldade nossa, os fundos, porque tinha os conselheiros e eles já estavam habituados com uma forma de fazer os processos mais direta. E tanto é que em 2017 a gente não conseguiu repassar nem as contribuições e nem as doações de empresas, a gente não conseguiu passar em 2017, não conseguimos passar em 2018, em 2019 começou a passar coisas antigas, né? E realmente teve muita dificuldade no fundo. Os fundos da criança, o idoso agora que recebeu também uma entidade que é a Abas, que recebeu recurso este ano, foi a primeira vez que recebeu, e realmente a dificuldade foi muito grande dos fundos, e ainda tem uma certa dificuldade na questão de prestar contas, agora o município está resolvendo.
e o município fez uma reforma administrativa e esqueceu dos fundos. Então, ainda teve essa dificuldade ainda que a gente tem que legislar ainda sobre como... Porque é o conselho que faz os editais, onde o município pode chegar, onde a autonomia do conselho... porque eu ainda tenho... Eu sou aqui sincera, vou falar, tem conselheira, a Kênia mesmo, é conselheira, foi muitos anos, foi presidente do fundo também, mas existe um pouquinho dessa coisa, onde o município pode chegar que o conselho não deixa, entendeu? Até onde a gente pode interferir. E às vezes a gente vê que a legislação que faz uma coisa que, por exemplo, não publicou o edital 30 dias no site, aí a gente fala, olha, vocês têm que publicar o edital 30 dias no site, o edital de chamamento público. Não tem não, o conselho tem autonomia. Não, mas está na legislação. Realmente os fundos acho que foi um dos maiores problemas que o município enfrentou foi os fundos. Mas acho que nesse ano, a gente conseguiu reverter a situação. Muito interessante. E me diz, falar nisso, de publicar, então vocês têm um site, ou você disse que está implantando aí um sistema de prestação de contas digital, enfim. Então não tem ainda, vocês estão desenvolvendo. Mas e um site que agregue todas essas informações sobre as parcerias, sobre o Miroski, o próprio decreto, onde baixar, então tem um site específico para isso ou ele fica diluído no site da prefeitura? O município de Rio Verde teve um problema, em geral, em relação ao portal de transparência. Eu acredito que foi em 2018. O TCM reclamou denúncias do Ministério Público, vereadores, mas isso foi um problema geral. E o município realmente estava muito falho na transparência em geral de todos os processos, não só em relação ao Miroski. E aí o município contratou uma empresa para fazer um portal da transparência adequado. Com esse portal da transparência, quando o pessoal dessa empresa foi desenvolver a parte do Miroski, não tinha. A empresa era do Brasil inteiro, elaborava o portal de transparência de todo o Brasil inteiro, mas ela não sabia dessa lei. Ela tinha a parte de convênios e pronto. Aí tinha lá as partes de licitação, né? Licitação disso, tomada de preços, licitação pregão e tal, e não tinha a parte de chamamento público. Eu falei para a empresa, olha, nós temos que desenvolver. Falou, não, mas não precisa. O Brasil inteiro não tem isso de Miroski, não tem isso de chamamento, não tem. E aí vocês têm que resolver. Aí, infelizmente, eu conversei com o setor de TI do município de Rio Verde, né, do Centro de Tecnologias, e falei, nossa, mas esse portal de transparência não está atendendo o que a legislação solicita, determina, né, na verdade. Então, o município pegou no site dela mesmo, não é no portal de transparência, no site dela, colocou um local que entra lá, e lá tem as parcerias celebradas, tem os chamamentos públicos. Nós colocamos lá a prestação de contas, mas como o site é limitado, a gente coloca lá em prestação de contas só os atestados da físico-financeira, o relatório de execução do objeto, os relatórios do parecer técnico do gestor, o termo de homologação e o certificado que o administrador público validou, né, todo o processo. Então, por enquanto, tá nessa limitação. Eu, né, como diretora, mandei um parecer jurídico perguntando se estava adequado, né, na nossa procuradoria, se estava adequado a forma com que nós estávamos fazendo. Em relação a publicar no site oficial as parcerias, estava ok, porque estava no site, mas as prestações de contas não eram no site, deveria ter uma plataforma adequada. Ou então poderiam se utilizar o Siconv, né, que agora é a plataforma Mais Brasil, mudou. Nós fomos atrás dessa plataforma Mais Brasil para a gente poder habilitar e o município utilizar, mas ainda não tem a parte Miroski também. Então, nossa lei ainda está muito novinha, um bebê, né? Então, o município de Rio Verde, o Centro TI de Rio Verde, eu conversei com ele, fiz uma reunião com o jurídico, com o TI, com o secretário de Planejamento e Gestão, e o secretário determinou que o TI iria elaborar essa plataforma. E essa semana vai ser, eu deixei prontinho o jeito que eu queria, o jeito que tinha que ser a plataforma, e essa semana eles vão nos apresentar. E nós estamos querendo que essa plataforma, de ano que vem, já as entidades prestem conta nessa plataforma a partir do ano que vem. Principalmente em relação a notas fiscais. Muito legal. E isso tem sido feito, vocês não encomendaram de uma empresa de fora, tem sido feito pela própria equipe de vocês, com vocês supervisionando isso, então. Com sinceridade, Lucas, eu como servidora de carreira, eu prefiro que seja feito tudo nosso, porque muda a gestão, a empresa é assim, muda o gestor, as empresas tudo mudam, né? E às vezes deixa a gente na mão, né? Perde informações.
Às vezes a gente contrata uma empresa, coloca todos os dados lá naquele plataforma, naquilo, e aí outro gestor, outra administração pública entra e não quero essa empresa, quero a outra. Aí acontece aqueles problemas políticos e perde todas as nossas informações. Eu já sofri isso nesses 10 anos, algumas vezes, e eu fiz questão, como diretora, falei para o secretário, falei para o procurador, falei, tem que ser uma coisa do município, que entra e sai, está aqui comigo, entendeu? Ou com quem estiver no meu lugar, mas que seja do município, que não tem perigo dessas informações serem extraviadas ou sumidas. Isso foi uma exigência minha mesmo. Muito bacana. E você contou com a participação das entidades, dando opinião, ou é interno mesmo? Ainda não. Quando a gente estava fazendo essa plataforma, né, a gente pensou em alguns nomes de algumas entidades que são muito boas para prestar contas, que são bastante, que a gente conhece os responsáveis por prestar conta, que nós sabemos que é exemplar, que não e é aberto, que trabalha junto com o município. Nós vamos, depois que primeiro a gente precisa fazer todo o esqueleto. Nós entendemos que se muita gente ficasse, não ia sair, né? A gente queria uma coisa para sair. Agora que fez o esqueleto, nós vamos fazer umas simulações com algumas entidades, sim. No início, algumas entidades que têm mais, vamos dizer, mais capacitação, nós vamos fazer uma simulação e depois nós vamos ter que fazer capacitação, né? Sobre a plataforma para todos, né? Muito interessante mesmo, Thais, parabéns. E como está, então, a questão do monitoramento e avaliação? Vocês têm acompanhado? E como é município, né? É mais fácil você, de repente, se deslocar até a entidade, fazer uma visita em loco, acompanhar um evento. Como é que tem acontecido isso? É muito realizado a visita em loco. A Secretaria de Assistência Social mesmo, a Francelina, eu vi que ela estava online, a Francelina, ela é gestora de parcerias. Ela praticamente vai toda semana em entidades. Isso foi uma exigência da secretária dela, né, da primeira-dama. Ela toda semana ela vai em uma entidade. E as outras secretarias, que é saúde, educação, meio ambiente também, eles fazem uma visita em loco pesado, fazem os relatórios, porque a lei agora, a 3019, é mais a verdade real, né? E não tem nada mais fácil de verificar do que a visita em loco. A comissão de monitoramento, a gente entende que ela avalia tanto o gestor quanto a entidade, não é só a entidade. Nós entendemos aqui no município que o gestor, ele fiscaliza a entidade. E a comissão de avaliação e monitoramento avalia tudo todo, né? Tanto o gestor, se o gestor está cumprindo a função dele, se ele está sendo coerente, como as entidades também. Então, muitas das vezes, alguém da comissão ou a comissão inteira acompanha o gestor também e homologa só se realmente o que o gestor coloca nos pareceres, realmente eles concordam. E tem o nosso conselho também, né? Que às vezes os conselhos também participam dessa fiscalização. Então, o município está à frente. Um processo bem participativo mesmo, com o conselho, com a comissão, a gestão, né? A secretaria responsável abrindo esse diálogo com outros atores, a possibilidade de reuniões mais ampliadas para avaliar os projetos. É isso que eu estou entendendo. Exatamente, é assim mesmo. A gente aqui tenta participar, todos têm essa obrigação mesmo. E se na comissão tiver alguém que tiver mais paradinho, já é trocado. Mais paradinho, ótimo. Muito bom. A Francelina Romera, que é a pessoa que você está falando da Secretaria de Assistência, é isso? Ela é a gestora de assistência social aqui. Muito legal, ela está aqui também assistindo, participando. Um abraço, então, a Francelina, a toda a equipe do município de Rio Verde. Eu não lembro o nome das pessoas, foi muita gente naquele dia, mas foi super bem, cidade super receptiva, desde o motorista, né, que fez o meu transfer de Goiânia até o município, até todas as pessoas que eu conheci a partir de você e todos os outros, o procurador do município, muito bacana também, foi ótimo o diálogo que tivemos, e eu fico muito feliz das questões do Miroski estarem em tão boas mãos, né? Apesar de todas essas dificuldades que você está trazendo aqui, todas essas questões estarem caminhando, né? Caminhando bem. Uma outra questão, então, que você citou, é a questão duas, na verdade, dos planos de trabalho, como é que tem sido o diálogo com relação aos planos de trabalho, a elaboração, as entidades, elas têm trazido bons planos de trabalho e capacitados para isso, ou você ainda vê alguma dificuldade das entidades estarem
negociando as questões, de estarem justificando aquilo que elas colocam no plano de trabalho? Como é que você tem visto essa relação na negociação do plano de trabalho? No início, em 2017, nós tivemos que fazer um plano de trabalho adequado com a lei, né? Que exigiu todo colocar a situação, né, que elas deveriam modificar. O plano de trabalho na época de convênios era muito simples. Era assim, o objeto, o nome e o cronograma de desembolso. Quando fazer convênios, era assim. E era muito simples. E com a nova legislação, o artigo que fala sobre os planos de trabalho, existe todo um rol de coisas que tem que conter. O principal que eu achei assim é saber a situação atual e o que a entidade tem que modificar, né? Não é, como você diz, evitou aquele assistencialismo barato, né? Por exemplo, vou fazer uma sopa, vou dar uma sopa para aquele dia. Agora não, você vai dar uma sopa, mas o que você vai fazer? Você vai tentar incentivar ele a arrumar um emprego? Porque é uma coisa que você está precisando no momento, mas como você vai atingir um crescimento? Então, os planos de trabalho tiveram que ser adequados e foi um momento difícil, porque aí o município de Rio Verde teve que elaborar esses planos de trabalho, aprendendo, tropeçando, fizemos esses planos. Então, em 2017, praticamente os planos de trabalho de todas as OSCs, quem fez junto foi o município, né? A entidade ia lá um dia, marcava, o servidor sentava com ela e fazia junto. E com o tempo eles foram capacitando, as OSCs, hoje elas fazem esse plano de trabalho sozinha, fazem um plano de trabalho muito melhor do que o município, porque agora elas entendem, né? Fica aquela dúvida no começo, fez uma vez, aí depois elas entenderam a realidade delas e o que o município está propondo. E antes, os planos de trabalho da assistência social vinham com N atividades. Agora não. Como a gente faz a dispensa, eles têm que ser voltados para a tipificação que a entidade é credenciada. Dou aqui um exemplo, por exemplo, as de dependentes químicos, que foi um problema, porque a assistência social, os assistentes sociais, a equipe técnica, entendia que isso não era atividade de assistência social, que era de saúde. O jurídico da saúde entendeu que não era serviço de saúde, porque existe os CAPs, existe N coisas e não era. Aí ficou naquela confusão. Aí foi atrás disso no TCM, aí tiveram que colocar essas entidades que cuidam dos dependentes químicos em inserção ao mercado de trabalho. Algumas entidades, a maioria que nós tínhamos aqui, elas tinham aquele serviço de internação, né? E aí, como elas tinham teve que adentrar nessa tipificação de mercado de trabalho, né? De inserção ao mercado de trabalho, elas tiveram que fazer projetos para isso. Ou seja, elas tiveram que não só internar o dependente químico, elas tinham que dar cursos, chamar o Senai, o SESI, o Sistema S, né, em geral, para dar cursos. Teve que tentar fazer com que eles saíssem com aprender alguma coisa, uma oficina, aprendesse a pedreira, alguma coisa, a costurar. Então, foi isso, né? No caso da assistência social, foi isso. A saúde também começou a não fazer mais despesas de coisas que não eram relacionadas à saúde. Na época de convênios era um pouco misturado, né? Recebia o dinheiro para uma coisa, mas às vezes a saúde passava dinheiro e não era para a saúde, era outro tipo de atividade. Então, foi bem mais rigoroso nisso. No início, o município teve que fazer juntamente com as OSCs e agora não. Mas ainda, Lucas, tem o problema de uma OSC aqui nova, né? Que vai receber um recurso. Essas OSCs, às vezes, chegam, olha, vou receber um recurso, capta o recurso, consegue, passa no conselho, passa em tudo, e aí vem toda a dificuldade. Aí é onde a gente o servidor tem que sentar com essa OSC, tem que mostrar como que é, tem que explicar na lei, passo a passo, bem tranquilo para ela entender. Aí, com o tempo, elas vão fazendo sozinhas, fazendo até melhor que nós, né? Porque elas sabem da realidade delas. Muito legal. Isso tudo redunda na questão do diálogo e da abertura que vocês estão tendo para construir essa caminhada junto das organizações. Fico feliz que estive aí já há algum tempo e perceber quanto isso se mantém, essa postura, e até evoluindo, né? Você, claro, capacitando também, procurando outras experiências, como eu sei que você tem entrado em contato com Belo Horizonte, com São Paulo, você mesmo colocou, com outras cidades também, para entender como é que eles estão fazendo, até para poder aplicar um pouco a sua realidade, e aí a dificuldade que você tem de ser um município com uma menor estrutura. Me lembro, eu estive no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, não lembro exatamente onde foi, em que um dos participantes de uma atividade, ele dizia, não, a gente quer relatório, a gente acha que tem que ter relatório, quanto mais relatório,
tiver menos, vai ter desvio. E eu dizia, olha, eu conheço um amigo que é expert em fazer relatório. Então, se você quer relatório por relatório, a gente faz 1 milhão, não é o problema. O problema é que esse relatório traduza a atividade que foi feita de fato. Que ele seja quantitativo e seja qualitativo. Né? Que ele mostre à gestão aquilo onde foi, de fato, o recurso público empregado. E outra, né, a questão da capacidade do poder público em responder esse relatório. Porque o Miroski, ele traz a responsabilidade de ser respondido. Quando a instituição apresenta um relatório, o poder público tem que analisar e responder aquele relatório, aquelas questões. Então, veja, se você diz que você tem 10 parcerias e você vai ter que fazer um relatório por mês, significa que são 10 vezes 12 relatórios. São 120 relatórios por ano. Você vai ter capacidade de pessoal para ler tanto relatório e dar 120 pareceres por ano? Eu discuti isso certa vez com um servidor de uma cidade do interior, acho que foi de Santa Catarina, e o cara ficou com o olho, ele nunca tinha pensado, não realmente, 120 relatórios é muito. Então, quer dizer, que estrutura se tem para fazer frente a essas parcerias? Para fazer essas atividades em parceria? O Miroski, ele traz essa possibilidade da menor burocracia, mas traz responsabilidade para o poder público, que são muito importantes que o poder público entenda e assuma, né? E o que você traz são essas dificuldades de um município menor, ainda que um município com uma estrutura interessante, né, digamos, médio porte, mas enfrentando dificuldades, e como vocês têm superado essas dificuldades com o trabalho, né? Uhum. Exatamente isso. Às vezes eu, como servidora, já vi isso também em colegas, até eu mesmo tento ter humildade para entender isso, para estar nesse lado e me brecar também. Às vezes a gente fica com tanto medo, com tanto receio da legislação, de uma punição, que às vezes a gente joga a bola para o SC, né? Aí vai pedindo coisa, vai colocando ela. E é isso que a gente tem que evitar, né? A gente também tem que ver, se você está pedindo uma coisa para o SC, você tem, como você disse, você está pedindo um relatório, você tem que conferir esse relatório. Você tem que dar o aval, você tem que responder esse relatório. E não é assim, né? Então, às vezes para o servidor é cômodo, né, essa situação de jogar para o SC. Vamos jogar o problema para o SC. E é isso que a gente, como servidor público, tem que evitar. E eu tenho humildade para reconhecer isso, e quando eu faço isso e vejo que estou fazendo isso, eu tento reverter essa situação, porque a nossa eficiência é justamente combater esse tipo de coisa. É desburocratizar, né? Já é tão burocrático, vamos desburocratizar. E é exatamente isso mesmo que você falou, Lucas. Eu, como servidora, entendo e já vi acontecer isso demais da conta, em vários setores. Muito legal. Thaisa, nós estamos terminando isso, eu sempre falo isso aqui quando as lives são boas. A gente pisca o olho porque ela está começando a engrenar. E aí já está na hora de acabar. A gente está faltando 4 minutos só. Uma pena, o papo está muito legal e muito interessante mesmo. Assim, aquilo que a gente pensava quando a gente conversou, quando te fiz o convite, era justamente isso, trazer a experiência de um município de interior com o Miroski. Outros irão. Já adiantando aqui, spoiler agora, que a gente vai ter uma conversa com o Saul, que é do município de São Paulo, era do município de São Paulo, participou ativamente da implementação do Miroski no município de São Paulo, ele hoje já não está mais, mas vai contar um pouco dessa experiência, quer dizer, uma experiência de uma megalópole, né? Então a gente vai ter perspectivas muito diferentes, Belo Horizonte, Salvador já tivemos, do estado da Bahia, agora nós vamos ter do município de São Paulo, e a gente quer trazer outros no futuro, e certamente outros municípios também de interior, com essa capacidade para a gente poder entender como anda a questão do Miroski pelo Brasil. Para quem tem interesse também, recomendo a publicação do GIF da FGV, que é a implementação do Miroski, um balanço dos 4 anos de implementação do Miroski, muito interessante, trouxe dados interessantíssimos, muito bacanas, e eu recomendo fortemente estar lá nas publicações no site do GIF. Então, querida, suas considerações finais para a gente, o que é que você tem para dizer para a nossa audiência, para os gestores de outros municípios, para organizações que estão aí pelo Brasil inteiro, especialmente nas cidades pequenas, o que é que você tem aí para falar, suas considerações finais? Eu queria só agradecer, Lucas, pela oportunidade de poder passar minha experiência e aprender também, né? Porque quando a gente fala, a gente aprende. E eu queria deixar, assim, meu contato, Lucas. Você tem meu telefone, você tem meu e-mail.
Se tiver um município, alguma entidade longe ou perto, se quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição para ajudar, para passar os modelos que eu tenho de justificativas de inexigibilidade, de dispensa, modelos de editais. Eu só isso mesmo, eu gostei demais de participar, é uma honra para mim participar. Fiquei muito feliz e estou esperando você aqui, Lucas, em Rio Verde novamente. A hora que acabar essa pandemia, você vir aqui para fazer mais um daquele nosso seminário, foi muito proveitoso. Estou te esperando aqui, Lucas, em Rio Verde. Legal, querida, muito bom. Eu que agradeço por essa consideração. Foi muito legal mesmo a minha ida a Rio Verde. Eu sempre digo isso às pessoas, foi uma experiência das mais interessantes que eu tive, do volume de gente que tinha naquele seminário, mas não só o quantitativo, né? O nível de discussão que tivemos com as organizações, com os atores da gestão pública, Procuradoria presente, Ministério Público, a equipe do Executivo, né? No caso você e outras pessoas também que estavam ali. Fiquei muito, muito feliz aquele dia. Eu cheguei muito cansado em Goiânia, mas assim, cansado, mas ao mesmo tempo com a sensação de dever cumprido, com a alma lavada, sabe? E foi muito interessante. Então, eu agradeço a você de coração por estar aqui. Você, que, como diz aqui na Bahia, que a Nossa Senhora do Bom Parto te dê um bom parto, e esse bebê com toda a saúde, com muita luz para você e para sua família, tá bem? E agradeço demais. Foi muito legal a experiência para outras organizações, para outras entidades, entender que tem gente trabalhando sério por aí, pelo Brasil inteiro, para que o Mirosca aconteça, para que essas relações sejam mais claras, mais transparentes, menos burocráticas, mas ainda assim mantendo o rigor no trato do recurso público, no trato das questões públicas, dos bens públicos, dos serviços públicos, porque, ao fim e ao cabo, quem está precisando é quem está na ponta, é o cidadão, especialmente o cidadão menos favorecido, né, em situação de vulnerabilidade, que tem que ser atendido. Então, brigadão, Thaisa, valeu, Obrigada. um beijo, um grande beijo, muito obrigado, mando um grande abraço aí a todo mundo de Rio Verde, as entidades, a equipe da prefeitura, e quem sabe voltarei aí para a gente fazer outro seminário, fazer boas discussões e levar essa experiência para vocês. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Até mais.